Hoje é a nossa última mensagem do Sermão do Monte. Estamos encerrando essa série de mensagens do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Nós passamos por todo o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, e estamos encerrando agora com o capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7, versos, nós vamos ler de novo do 21 até o final. Mateus 7, do 21 até o final. Diz assim as Sagradas Escrituras: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza ao entendimento das verdades contidas nesse texto, e que o teu nome seja glorificado por meio da exposição das Santas Escrituras. Oramos assim por meio de Jesus. Amém. Nós estamos falando, irmãos, sobre palavras vazias e corações vazios. Semana passada nós fizemos aqui uma longa introdução falando para os irmãos sobre a questão do auto-engano, aquelas pessoas que estão enganadas ou se auto-enganando, e demos várias razões para o auto-engano, das pessoas que às vezes acham que são salvas, que estão em Cristo, mas na verdade elas estão longe da verdade, e elas então se auto-enganam, e falamos bastante sobre isso, e entramos na questão das palavras vazias, sobre essa primeira parte do texto, que vai dos versos 21 a 23, sobre essa questão de nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então falamos dessa primeira parte na semana passada. Agora seguimos os versos 24 em diante, falando sobre corações vazios. E essa segunda parte, então, ou esse segundo, os versos 24 a 27 do texto, é a segunda prova de que muitos estão no caminho largo, muitos dos que estão no caminho largo e não entrarão no reino, é porque as suas vidas estão não estão edificadas sobre o fundamento de Cristo. Elas não estão edificadas sobre o fundamento de Cristo, elas não estão vivendo da maneira que deveriam estar sendo edificados em Jesus Cristo e na sua palavra. E mais uma vez aqui Jesus vai falar, ou vai pegar o tema da justiça própria que o homem tenta ter, justiça própria que é totalmente inaceitável diante de Deus. Deus não está buscando justiça do próprio homem. Não há nenhuma maneira do homem se qualificar para o reino por si mesmo. Primeira ilustração que nós vimos, então, temos um contraste entre as verdadeiras e as falsas profissões verbais de fé.
e boas obras, ou seja, palavras vazias, pessoas que falam: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo em teu nome. Mas na verdade eles não eram de fato cristãos, era apenas uma profissão de fé apenas da boca para fora. E aqui nós temos um contraste final entre os desobedientes e os obedientes primeiro, os desobedientes depois. Ambos os grupos ouvem a verdadeira palavra de Deus. O texto, essa parte começa: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, no verso 24, e as pratica, e no verso 26 ele fala: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então aqui há uma segunda ilustração que Jesus está mostrando entre aqueles que ambos ouviram a palavra, mas alguns foram obedientes, outros desobedientes. Alguns ouvem e obedecem, alguns ouvem e permanecem na desobediência. Alguns transformam a sua confiança para a justiça de Deus, outros continuam confiando em si próprio. E isso se torna visível apenas no julgamento. A implicação, irmãos, é que mesmo aqueles que desobedecem acreditam que eles pertencem a Cristo. Eles fizeram uma profissão de fé talvez até convincente. Eles ouvem a palavra de Deus, eles reconhecem a palavra de Deus como palavra de Deus, mas acreditam erroneamente que simplesmente saber e conhecer são o suficiente para agradar a Deus e garantir-lhes um lugar no seu reino. Como aqueles que já citei aqui, que dizem: Senhor, Senhor, fizeram obras incríveis, mas viviam na prática da ilegalidade. Então aqui nós vamos pensar em duas construções. Jesus ilustra com dois tipos de construções, dois construtores. Tanto os falsos crentes quanto os verdadeiros aqui são claramente descritos. Nesses dois grupos temos muitas semelhanças, mas temos diferenças radicais. Primeira parte, então, vamos pensar nas semelhanças entre esses dois grupos. Nós temos dois construtores que ouviram o Evangelho. Tanto o verso 24 quanto o verso 26 mostra isso. Quem ouve estas minhas palavras, tanto se aplica ao homem sábio no verso 24, quanto ao construtor insensato no verso 26. Ambos ouviram do caminho da salvação. Então a primeira semelhança que temos é que ambos ouviram o Evangelho, ambos ouviram a mesma palavra, não houveram palavras diferentes para eles. Segundo lugar, ambos vão construir uma casa. Depois de terem ouvido a palavra, depois de ouvirem do caminho da salvação, ambos vão construir uma casa. O homem sábio constrói sua casa, que aqui representa a sua vida, que está sendo edificada sobre estas minhas palavras. E a implicação é que o homem tolo não age em cima das palavras de Cristo. Ele acha que a sua casa é segura simplesmente porque reconheceu essa palavra, porque ele a ouviu. Ele acredita que a vida que ele vive é cristã e, portanto, ele acredita que é agradável a Deus. Ele construiu uma casa, mas ele não acha que essa casa vai cair. Ele não construiu uma casa falando: não, qualquer hora ela vai cair. Não, ele acha que ele está construindo da maneira correta. Ambos os construtores têm confiança de que suas casas vão permanecer firmes, mas a confiança de um homem é no Senhor e a do outro homem é em si mesmo. Terceira semelhança que eles têm: os dois construtores, constroem suas casas na mesma região ali, local em geral, evidenciado pelo fato de que aparentemente ambas estão sendo atingidas pela mesma tempestade. Em outras palavras, as circunstâncias das suas vidas exteriores eram essencialmente as mesmas. Nenhuma vantagem tinha um sobre o outro. Pensando como se fosse uma realidade, naturalmente aqui é uma ilustração, eles moravam na mesma cidade,
talvez se a gente trouxesse para os nossos dias, participavam da mesma igreja, ouviam a mesma pregação, foram para o mesmo estudo da Bíblia, foram batizados juntos, tinham comunhão com os mesmos amigos. Em quarta semelhança é que eles construíram o mesmo tipo de casa. Exteriormente suas casas eram muito parecidas. Quem olhava para as casas falava: olha, eles são iguais, eles são semelhantes, exteriormente semelhantes. O homem insensato vivia numa casa de bela aparência, da mesma forma que o homem sábio. E aí, pensando, irmãos, as pessoas estão olhando para a vida dos dois e falando: olha, os dois são bons cristãos, são pessoas que nós admiramos. Podemos dizer que ambos eram religiosos, teologicamente ortodoxos, moralmente corretos, serviam na igreja, davam apoio financeiro, eram cidadãos responsáveis da comunidade, pareciam acreditar de maneira igual e viver da mesma forma. Agora vem as diferenças. As diferenças entre os dois construtores e as duas casas que construíram não eram visíveis a partir do exterior, mas elas eram infinitamente mais importantes do que as semelhanças. E a chave para entender é aqui agir de acordo com a palavra de Deus, obediência, e o outro não age de acordo com a palavra de Deus, desobediência. Um constrói usando as especificações divinas, outro usa suas próprias especificações. A maior diferença, irmãos, está entre as especificações desses construtores, o jeito que as suas fundações foram estabelecidas. Veja a diferença: o homem sábio edificou sua casa sobre a rocha, enquanto o insensato edificou sua casa sobre a areia. Petra, rocha, não significa uma pedrinha, mas realmente uma pedra grande, uma grande rocha, uma grande extensão de um solo rochoso firme. Não imagina aqui que está falando de uma pedrona onde o cara vai lá e põe uma casinha em cima. Não, está falando de um solo rochoso, de um solo forte. Essa é a ideia aqui que o texto está trazendo. Naturalmente que a gente vai entender que essa pedra um pouco mais adiante aqui é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então um construiu ali, digamos, em terra firme, sólida, estável, irremovível. Pelo contrário, o outro construiu na areia. A areia é algo solto, instável, móvel. E os agentes que vendem os lotes de terra na areia são os falsos profetas, que Jesus havia advertido nos versos 15 a 20 que o Fábio pregou. Eles é que querem que as pessoas construam sobre a areia, eles é que ensinam a construir sobre a areia, eles que vendem os lotes de terra cheios de areia. Os escribas e fariseus tinham um conjunto complexo e complicado de tradições religiosas que eles consideravam como tendo grande valor diante de Deus. Tradições externas, superficiais e instáveis. Eles não tinham nenhuma substância, nenhuma estabilidade espiritual ou moral. Eles mudavam como areia, as suas opiniões, especulações, padrões humanos. E aqueles que o seguiam não levavam em conta a obediência à palavra de Deus. A pureza de coração, a espiritualidade da alma, a integridade do comportamento. Nós já falamos aqui, irmãos, quando passamos pelo Sermão do Monte, nas outras pregações, quando os fariseus, eles pensavam sobre as esmolas, como eles faziam. Nós falamos sobre isso, sobre a oração, sobre o jejum, sobre os tesouros, os céus, sobre as preocupações com a vida. Também falamos antes disso sobre o assassinato, quando eles falavam que o assassinato era simplesmente matar alguém, e Jesus vem falando: não, se você se irar contra alguém, você é um assassino.
Se você olhar impuramente, e nós aqui explicamos essa questão do olhar impuro, na verdade não é o simples olhar, mas é um desejo que já está no coração arraigado. E eles achavam que isso não tinha problema, mas Jesus fala: mas se você está vivendo assim, você também é um adúltero. E aí ele fala sobre outras questões, tudo mais. Mas para os fariseus, o importante era o exterior. Eles oravam em pé nas praças públicas, eles eram vistos como homens moralmente bons. Os fariseus, os saduceus especialmente, eram pessoas elogiadas pela sua religião. O culto deles era impecável, não podia ter uma falha, um erro. Os rituais sempre bonitos, sempre bem feitos. Mas Jesus condena eles. Jesus os condena. Eles queriam ser apenas vistos pelos homens, honrados pelos homens. Essa era a preocupação que eles tinham. Como diz Arthur Pink sobre essas pessoas, Pink diz o seguinte: eles trazem seus corpos para a casa de oração, mas não as suas almas. Eles adoram com a boca, mas não em espírito e em verdade. Eles são paladinos de imersão ou comunhão de manhã cedo, mas não pensam sobre como manter o coração puro com toda a diligência. Eles se gabam de sua ortodoxia, mas ignoram os preceitos de Cristo. Multidões de cristãos professos se abstêm de atos externos de violência, de roubo e buscam manter um bom nome. Eles contribuem regularmente, e ele põe entre aspas, para o salário do pastor, mas não deixam de deturpar as suas mercadorias e enganando seus clientes, convencendo-se, mais uma vez entre aspas, de que negócios são negócios. Eles têm mais respeito pelas leis do homem do que pelas leis de Deus, pois seu medo não está diante dos seus olhos. Mas o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha. E como eu disse aqui, creio que a rocha que se fala aqui é o verbo de Deus. Quando ele fala estas minhas palavras, Jesus está falando também de si mesmo como o Logos encarnado, como a palavra encarnada. Ele é então ele é essa própria rocha. E este construtor é aquele que ouve as palavras de Jesus e põe em prática. Ele se baseia na rocha, que é o equivalente a obedecer a palavra de Deus. Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui a palavra esta pedra é esta rocha. É a mesma palavra usada em Mateus capítulo 7. A pedra aqui então é o próprio Cristo. Jesus faz um jogo de palavras quando ele fala com Pedro. Pedro significa pedra pequena. Pedra pequena. E aqui Jesus usa a palavra depois Petra para se referir a uma rocha. Então ele não está se referindo a Pedro quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele há um jogo de palavras bem interessante que Jesus está usando. Então o alicerce da igreja, o alicerce da verdade é o próprio Cristo, que é a sua própria palavra. Ele é a revelação divina, como foi dada a Pedro pelo Pai do céu, e é a única rocha sobre a qual a vida cristã pode ser construída. A marca, irmãos, dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, os únicos verdadeiros convertidos pelo Evangelho, são aqueles que são cumpridores da palavra e não somente ouvintes, como diz Tiago.
Em outras palavras, uma pessoa que professa conhecer Cristo, mas não o obedece, não tem nenhuma imagem duradoura da sua nova vida. Ele vislumbra Cristo, ele vislumbra o que Cristo pode fazer por ele, mas a sua imagem não tem na sua vida a imagem de Cristo. Sua experiência com o Evangelho é rasa e superficial, de curta duração. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Paulo também vai dizer a Tito que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Tito 1, 15 e 16. Professar conhecimento de Deus e da sua verdade, mas não seguir a Deus obedientemente e viver a sua verdade, é estar vivendo no engano. É ter entrado pela porta larga, é estar andando no caminho largo que leva à destruição, é ter uma casa construída sobre areia. A única validação que podemos ter da salvação é uma vida de obediência. Essa é a única prova que a Escritura menciona. É o nosso ser estar sob o senhorio de Cristo. A obediência é a condição sine qua non da salvação. A pessoa que se diz salva, mas não obedece a palavra de Deus, irmãos, ela deve duvidar da sua salvação. A casa construída sobre a rocha é a vida de obediência. É a vida que Jesus foi explicando em todo o Sermão da Montanha. É a vida que tem uma visão bíblica de si mesmo, como descrito nas bem-aventuranças. É a vida que tem uma visão bíblica de mundo e se vê como meio de Deus para preservar e iluminar o mundo, como sal e luz, embora não sendo parte deste mundo. É a vida que tem a visão divina da Escritura, que está determinada a não alterar a palavra de Deus, nem mesmo no menor grau. É uma vida que está preocupada com a justiça interna, em vez da forma externa. É uma vida que tem uma atitude piedosa para com o que é dito e feito, em direção aos motivos, coisas, dinheiros e outras pessoas. É uma vida de autenticidade, ao invés de hipocrisia. É uma vida que busca a justiça de Deus em vez da autojustificação. A casa construída sobre a rocha é a vida que se esvazia de sua justiça própria, do seu orgulho, que chora sobre o seu pecado, que faz o máximo esforço para entrar pela porta estreita, é fiel no caminho estreito de Cristo e da sua palavra. Tal construtor não constrói sua vida ou coloca sua esperança em cerimônias, rituais, visões, experiências, sentimentos, milagres, mas ele coloca a sua esperança sobre a palavra de Deus, que por si só é suficiente. A areia é composta de opiniões humanas, atitudes e vontades que estão sempre mudando e sempre instáveis. Construir sobre areia é construir sobre a auto-vontade, a auto-realização, a autossuficiência, a autossatisfação e a auto-justiça. Construir sobre areia é estar sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento de toda a verdade, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,7. Construir a casa da própria vida sobre areia é seguir o engano final de Satanás, que é o de fazer uma pessoa acreditar que ele é salvo, quando ele não está, porque essa pessoa está sob a ilusão de que está seguro, e ele não vê motivo para resistir a Satanás ou buscar a Deus. Além da grande diferença nas fundações, o homem sábio constrói sua casa de maneira mais difícil. O homem insensato constrói o seu caminho mais fácil. A pessoa que escolhe a porta estreita e o outro a porta larga. Um analisa cuidadosamente a solidez da rocha sobre a qual vai construir.
O outro simplesmente encontra um pedaço de areia em um local desejável e começa a sua construção. A maneira mais fácil, irmãos, é a mais atraente, por várias razões. A primeira das quais é que é rápido. Tudo que é fácil é rápido. O insensato está sempre com pressa. Seu primeiro desejo é agradar a si mesmo, então ele toma o caminho mais curto, no trabalho da igreja que ele quer, a solução mais fácil e rápida, o que traz menos polêmica e menos complicações. Ele não considera a palavra de Deus para conciliar a solução. Ensina um evangelismo fácil, ensina um caminho da salvação fácil, ensina um discipulado fácil, porque trazem resultados rápidos. Eles não querem ter tempo de pesquisar a palavra da verdade. Eles não querem ver o caminho difícil da salvação. Eles veem uma profissão de fé verbal, um cartão assinado, uma oração como suficiente para levar a pessoa a Cristo. O insensato gosta da forma mais fácil porque é mais superficial. E aquilo que é superficial exige pouco planejamento, pouco esforço, pouco cuidado aos detalhes e pouca preocupação com a qualidade ou as normas. O Luiz sempre, quando vai mexer em alguma coisa, ele fala da norma lá, NBR. Ele falou aí, esse negócio aí. Esse negócio aí. E aí vai procurando andar dentro das normas para fazer o que é certo. Não é assim? É isso que você ensina lá, né, Luiz? Quando você está dando aula para os seus alunos no Senai, né? Se eles vão fazer, é outra história, né? Vocês vão viver de ajustes técnicos, né? Mais conhecido como gambiarra. Ninguém sabe. O caminho mais fácil, ele é mais rápido. Minha mãe, depois que meu pai faleceu, deu uns pipocos de luz lá na casa lá, e ela chamou um eletricista para arrumar. Aí ele chegou lá para arrumar e falou: quem fez isso aqui? Era meu pai mesmo que arrumava, ele que fazia as gambiarras lá, né? Aí tinha fio dessa grossura, fio emendado dessa grossura com fio dessa finurinha, e aí aquela coisa. Aí chegou uma hora que não aguentou, deu pipoco geral, né? Era mais fácil. Só chegava lá, emendava qualquer fio, estava resolvido, a luz acendia, tudo funcionava, estava bom. Era o caminho mais fácil. Mas aí o eletricista teve que ir lá tirar toda a fiação, passar toda a fiação nova, fazer todo o processo novo para deixar tudo funcionando da maneira correta. É o caminho mais difícil. Estou usando isso como ilustração. O caminho da salvação é o caminho mais difícil, irmãos. O caminho da Bíblia é o caminho mais difícil. É um caminho que não satisfaz o nosso ego, mas satisfaz a Deus. O caminho fácil, irmãos, quer resultado imediato, prazer imediato, recompensa imediatas. Ele não se importa, ele se importa muito com os altos, os picos espirituais, mas ele não se preocupa em ir para as profundezas espirituais. Ele quer viver nos picos espirituais, mas ele não quer se aprofundar na espiritualidade. A parábola do semeador, Jesus falou que essa pessoa é aquela que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raízes firmes. Então é temporário. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele logo sai fora, dá no pé. Ele recebe rapidamente, e do mesmo jeito que ele recebeu rápido, também desaparece rápido. Ele gosta das promessas de Deus, mas não gosta das cobranças. Ele quer as bênçãos, mas não quer as responsabilidades. O homem tolo sempre tem desculpas quando Jesus faz exigências sobre a sua vida. Quando ele ouve o evangelho, ele diz ao Senhor: eu te seguirei onde quer que o Senhor for. Mas quando ele ouve, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele de repente se lembra que ele tem um pai para enterrar, ele de repente se lembra que ele primeiro quer dizer adeus para os da sua casa, e aí é o que Jesus vai dizer, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus.
Mas ainda, irmãos, e nós já estamos caminhando para o fim, o texto diz que veio uma tempestade. As chuvas transbordaram os rios, e os ventos, que representam típicos específicos de julgamento físico, não representam tipos específicos de julgamento físicos, mas na verdade um resumo do julgamento final de Deus. A tempestade é o teste final de Deus para cada casa humana que ela terá de enfrentar. Como o anjo da morte que passou no Egito pelas casas e onde havia sangue aspergido dos filhos de Israel, ele simplesmente passou, mas ele abateu todos os primogênitos dos egípcios, de modo que ele passa sem perigo sobre a casa que está fundada sobre a rocha, mas ele destrói totalmente a casa que está construída sobre areia, que é outra coisa senão Cristo e a sua palavra estar firmado sobre a rocha. Se a sua religião é verdadeira ou falsa, um dia ela vai ser julgada, e esse julgamento vai provar com propósito absoluto qual é o trigo e qual é o joio. Jesus mesmo disse: deixe crescer junto o trigo e o joio. Eles são semelhantes, mas um presta e o outro não. Um dia Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, que são os que entraram pela porta estreita e que andam pelo caminho estreito, e os que entraram pela porta larga e andam pelo caminho largo. Aqueles cuja vida estão sobre a rocha de Jesus Cristo e sua palavra serão livres da ira vindoura, terá o louvor de Deus. Mas a ira finalmente será derramada no julgamento do grande trono branco sobre aqueles que não seguiram a Cristo. Apocalipse 20, versículos 12 e 15 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, e que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A única diferença sobre a tempestade, quando é enfrentada pelo sábio e pelo tolo, irmãos, está na forma como isso afeta a sua casa. A casa do homem sábio pode ter sido abalada, mas não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas quando a mesma adversidade vai em cima da casa do homem insensato, ela se desintegra, e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Ela foi totalmente demolida, deixando seu construtor sem nada. Esse é o destino de quem constrói sobre a areia das ideias humanas, filosofias humanas, religiões humanas. Não é que essas pessoas não terão muito, na verdade elas não terão nada. Sua forma não é uma forma inferior de viver com Deus, não, elas não têm nada de Deus. Seu destino absoluto é a queda. O maior problema, irmãos, no evangelismo não é o acompanhamento. Às vezes a gente fala: mas a gente tem que evangelizar e acompanhar. Sim, é verdade, mas o maior problema do evangelismo é a conversão. É a conversão. Seguir não é tão difícil como ser convertido. Seguir é difícil quando a conversão é uma conversão fácil e mentirosa. Aí é difícil seguir, porque a conversão fácil frequentemente não é conversão nenhuma. E o resultado da semente que é o resultado da semente que cai em solo rochoso, brota rapidamente e morre com a mesma rapidez. Os não convertidos são realmente difíceis de seguir o caminho. Às vezes a gente olha para um crente difícil e fala assim: falta discipulado. Às vezes não é discipulado que falta, não, irmãos, falta conversão, falta transformação de vida, falta mudança genuína. Tem pessoas que dizem: sou crente, né? Sou crente, mas eu sou assim mesmo, eu não mudo, sou assim mesmo, sempre fui assim.
Se não há mudança, irmão, se não há transformação, como é que pode ter havido conversão? Quando você está dirigindo o carro e você fala, o GPS fala assim, vire à direita, você saiu da rota que você estava e entrou numa outra rota. Você converteu, você voltou 180 graus. Não é 360, porque 360 você vai voltar para o mesmo caminho, irmãos, né? 180. Você virou, tá, voltou para o outro caminho. Você saiu do caminho que você estava. Você não está mais no mesmo caminho. Você não está mais na mesma rota. Há uma mudança de vida. Por isso que Paulo fala lá aos Efésios, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. O que mentia, não minta mais, fale a verdade. O mentiroso, quando se converte, ele deixa de ser mentiroso. O ladrão, quando se converte, deixa de ser ladrão. O que se ira por qualquer coisa, ele deixa de se irar, ele passa a ser mais manso. Naturalmente que tudo isso é um processo, não vai acontecer da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Mas essas coisas vão mudando e o crente tem sede dessa mudança. O homem sábio constrói com cuidado, porque há substância. E é de grande importância o que ele está construindo. Na passagem paralela em Lucas, Jesus diz que ele cavou e pôs alicerces sobre a rocha, Lucas 6,48. Ele não está satisfeito com confissões superficiais de fé, com conversões rapidinhas, que não envolvem nenhum arrependimento, nenhuma lamentação sobre o pecado, e não se desesperam sobre si mesmo. Irmãos, a conversão nos faz lembrar quem somos, e aquilo traz uma tristeza, uma repugnância para com o nosso pecado. A pessoa que se converte quer continuar vivendo a sua mesma vida, irmãos, não houve conversão. Não houve conversão. A diferença mais trágica, irmãos, entre os construtores são os seus destinos. O sermão termina com uma advertência devastadora. As últimas palavras de Jesus nesse sermão foi grande a sua ruína. Aqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho e rejeitam a Cristo, não é que eles perdem uma grande quantidade de bênção, ou perdem uma vida de felicidade, ou mesmo perdem uma vida de felicidade eterna com Deus nos céus, embora essas coisas sejam absolutamente verdadeiras. Aqueles que rejeitam a Cristo estão destinados para o tormento eterno, para a destruição contínua para sempre. Rejeitar Cristo é olhar para frente para ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo nunca apaga. Devido a este algo que é inevitável, todo cristão professo precisa ouvir as palavras do Espírito Santo através de Tiago. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. À medida que aprendemos também a partir de Provérbios 30:12, há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e jamais foram lavadas da sua sujeira. E quero terminar com a resposta do sermão, versículos 28 e 29. A resposta desse magnífico sermão foi surpreendente, de uma forma negativa, embora pareça uma forma positiva. Alguns devem ter ouvido e aceitado, mas como diz o verso 14 do capítulo 7, poucos são os que encontram o caminho estreito. As conversões devem ter ocorrido e não são relatadas, mas o que nos é dito é que as multidões ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, ficaram maravilhadas, ficaram perplexas com a forma como ele ensinava, porque Jesus não ensinava como os escribas. Os escribas sempre, quando iam ensinar, eles citavam alguém para aumentar a autoridade deles. Fulano disse isso, ciclano disse aquilo, e aí eles iam usando a sua autoridade através do que os outros falaram. Mas Jesus não citou ninguém.
Jesus só citou a palavra de Deus, só citou o Antigo Testamento. Seu ensino foi realmente maravilhoso, mas as pessoas ficaram apenas perplexas, ou na sua grande maioria ficaram admiradas com o que ele ensinou. A maioria das pessoas apenas assistiu e ouviu, apenas ouviram e se admiraram, mas não decidiram. O fato de não decidir, no entanto, já era uma decisão. Qualquer motivo, possivelmente sem nenhum motivo consciente em tudo, eles decidiram ficar no caminho largo. C.S. Lewis dá um exemplo notável de sua própria vida, de como a atitude de muitos é ao ouvir o Evangelho. E ele conta o seguinte: quando eu era criança, muitas vezes eu tinha dor de dente, e eu sabia que se eu fosse para a minha mãe, ela me daria algo para amortecer a dor, para que à noite eu pudesse dormir. Mas eu não queria ir para a minha mãe, pelo menos não até que a dor se tornasse insuportável. E a razão de eu não ir era isso: eu duvido que ela me daria uma aspirina. Eu não duvido que ela me daria uma aspirina, mas eu sabia que ela também iria fazer outra coisa. Eu sabia que na manhã seguinte ela me levaria ao dentista, e eu não poderia começar o que eu queria, que era ir em direção a ela, porque eu sabia que ela faria algo que eu não queria, que era ir ao dentista. E ir ao dentista significava que ele ia mexer em todos os meus dentes, ia tratar dos meus dentes, e eu sabia que apenas aquela dor ia ser só o começo de todo o sofrimento que eu teria. E é assim que muitos tratam o Evangelho. Esse é o tipo de pensamento que muitas pessoas têm de fora do reino. O preço é mais do que o que eles querem pagar. Essa decisão que o Senhor exige, antes que Ele possa transformar os corações vazios, com as suas palavras vazias, com obras vazias para corações cheios que produzem boas obras para as quais são recriados. Há um preço alto a pagar. Há um abandono das coisas antigas. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus, irmãos, é primeiro necessário ser vazio. E isso só se tornou possível através da morte e da ressurreição do Salvador, que culminou com seu trabalho para todo homem pecador. E a grande conclusão é a boa notícia que Mateus está pregando, e que aquele que crer terá a vida eterna. Sua casa está construída onde? Na rocha ou na areia? Pega o cantor cristão que está aí na sua frente aí, eu deixei aí nos bancos, não está no script do culto, e eu não vou cantar sozinho. E eu quero cantar só as vozes agora. Ela pode ficar aí segurando a Raquel mais um pouquinho, antes de cantar o último hino. O melhor instrumento que nós temos, irmãos, são as nossas vozes. Hino 367. Abre ele aí. Não sei se os irmãos conhecem. Eu não sei se eu vou puxar direito o hino. Não sei se eu vou puxar no tom ou fora do tom. No tom ou no GR, né? Não sei. Mas eu quero que você cante esse hino agora, junto comigo, para nós encerrarmos nossas mensagens no Sermão da Montanha. 367. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia
fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela em luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus veio a este mundo para que creiamos e, crendo, construamos então na rocha que é o próprio Cristo. Obrigado pela cruz. Obrigado pela morte do Senhor. Obrigado porque foi nela que o Senhor nos resgatou. Obrigado porque naquela cruz de dores o Senhor nos salvou. Obrigado a Deus por todas estas mensagens no Sermão do Monte, que elas possam produzir efeitos nas nossas vidas. E aqueles que ouvirem nas gravações no YouTube ou em qualquer outro lugar, que o Senhor também possa atingir-lhes com a tua palavra, Senhor, transformando vidas através da tua palavra, Senhor, para a glória exclusiva do teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Abençoa-nos ainda na continuidade deste culto. Que o Senhor seja exaltado, teu nome seja glorificado. Amém. Amém.